Tudo de história. Bom, a partir dessa semana, pessoal, a gente vai trabalhar com atividade complementar do PET. A gente terminou o PET, as 4 semanas do PET semana passada, e a partir dessa semana a gente vai fazer algumas atividades complementares. Lembrando que é 60% do PET e 40% de atividades complementares elaboradas por mim, professor. Então eu elaborei essas questões aqui e estou disponibilizando para vocês resolverem elas. Eu vou colocar em PDF no grupo de vocês e vocês farão a leitura para responder essas questões. No caderno, pessoal, não precisa copiar as perguntas, não precisa colocar desenhos nem nada, apenas respondam as questões do caderno, colocando o nome, o ano e a turma, ok? Então eu vou explicar aqui como é que deve ser feito as atividades. A gente vai falar, a princípio, da semana 1 e 2 do PET. Então, as atividades dessa semana serão referentes ao conteúdo da primeira e da segunda semana do PET. Então, vocês podem consultar o PET para responderem essas questões, ok? Então, na semana 1, nós falamos sobre os períodos Paleolítico e Neolítico, que fazem parte da pré-história. Então, aqui eu venho conceituar o que é Paleolítico, o que é Neolítico, e as atividades, a questão número 1 será sobre esse conteúdo. Eu estou colocando um link aqui para vocês acessarem, caso vocês queiram aprofundar o conhecimento de vocês. Então, na questão número 1, escreva ou faça um desenho que mostre as características da vida do Paleolítico. Então, lá na semana número 1 do PET, nós falamos sobre a vida do homem na pré-história, em especial do período paleolítico. O homem caçava, coletava frutos e em busca do seu alimento na natureza. Ele não tinha moradia fixa, ele era nômade, né? Então vocês podem ou desenhar a vida do homem na pré-história no período paleolítico, ou vocês podem escrever essas características presentes no período paleolítico da forma de viver do ser humano. E na questão número 2, escreva ou faça também um desenho que mostre as características da vida no período neolítico. Então nós lembramos que após o período paleolítico, o homem ele começa a domesticar os animais, a saber manejar a agricultura, produzir o seu próprio alimento, ele deixa de ser nômade, ele se torna sedentário, ou seja, ele cria moradia fixa, porque ele não precisava de ir em busca na natureza de outras formas de se alimentar, porque ele sabia criar uma vaca, uma cabra, e para consumir a sua carne, o seu leite, ele sabia plantar e colher o seu próprio alimento. Então, essas todas são características do Neolítico. Você pode ou desenhar ou descrever essas características aqui na questão número 2. Já na segunda semana, o PET vem falar do conceito de cidadania. O que é ser cidadão? Né? É ter direitos perante a lei, mas também é ter deveres, para que você possa viver em comunidade, viver sem prejudicar o seu próximo. Então eu vim falar um pouco aqui sobre o conceito de cidadania, e nas questões, já na questão número 1, pede faça uma lista e pode desenhar, se preferir, de atitudes que você considere que são atitudes de cidadão. Então, um bom cidadão, ele respeita as leis, ele ajuda o próximo, ele não joga lixo na rua, ele não prejudica a outra pessoa, né? Então vocês podem ou desenhar ou descrever todas essas características. Podem ir lá no PET que também nós teremos outras características. E a número 2, vocês vão fazer a mesma coisa, ou escrever ou desenhar características de atitudes de não cidadãos, ou seja, que não deve ser feito pelos cidadãos, ok? Pelos cidadãos. A número 3. A número 3 a gente falar, eu venho trazer um texto muito interessante sobre a vida de Maria Clara, a Clarinha, que é uma menina de rua, que passa por diversas dificuldades e que a gente pode observar que não tem seus direitos garantidos pela Constituição, pelos direitos do cidadão. Então é um texto bastante interessante e vocês podem fazer a leitura aí. E a interpretação do texto vem na letra A: se a cidadania e as leis, cumprimento de direitos e deveres, deve garantir o bem-estar de todos, será porque que temos cidadãos como Clarinha, que não tem esses direitos garantidos? Por quê, né, pessoal? Então a gente pode recorrer lá ao PET, que a gente vai fazer uma análise sobre isso. A letra B: você conhece casos em que a cidadania não está sendo vivida como devia?
Se sim, conte-nos. Então, se vocês conhecem casos de pessoas que não têm os seus direitos como cidadãos garantidos, pode relatar aqui. E a letra C, o que você pensa que deveria existir para que todos fossem de fato cidadãos, com dignidade, sem miséria, sem fome e sem preconceito. Dê sua opinião aqui. Um forte abraço, pessoal, e até semana que vem.